Supremo Tribunal Federal tem até a meia-noite para decidir se vigilantes têm direito à aposentadoria especial. Ministro do STF, André Mendonça, assumiu relatoria do caso do Banco Master e tirou dúvidas com a Polícia Federal. Argentinos protestam contra mudanças na lei trabalhista que permitirá, entre outras coisas, jornadas de até 12 horas por dia. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manda ao Irã o maior porta-aviões do mundo, do tamanho de 3 Maracanãs. Milhares de pessoas têm que abandonar suas casas no meio de tempestades que provocam muita destruição em Portugal. A ANAC decidiu preparar medidas para frear a indisciplina de alguns passageiros de aviões, que incluem até agressões. Feriado prolongado chega com um novo mecanismo criado pelo governo para dificultar a vida de ladrões de celulares nas ruas. E novos estudos provam que o contato com a musicalização desde criança contribui para a aprendizagem e a saúde mental. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro André Mendonça assumiu hoje o processo do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Mendonça deve adotar uma postura considerada linha dura e não pretende impor limitações às investigações da Polícia Federal. Para falar sobre este assunto, vamos até Brasília com o nosso repórter Bruno Tibério. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaqueto, e a quem nos acompanha de casa. Então, essa mudança da relatoria, ela ocorreu depois da reunião interna com os ministros do STF, que decidiram, então, por encerrar, todo esse debate sobre a suspensão, então, de Dias Toffoli. Nessa sexta-feira, André Mendonça, inclusive, teve um encontro considerado protocolar com integrantes da Polícia Federal. E os investigadores, eles prometeram apresentar um relatório atualizado sobre o andamento das apurações. A investigação está analisando possíveis fraudes financeiras e também a atuação de executivos ligados ao Banco Master. Esse caso, inclusive, vem gerando repercussão negativa para o STF desde a redemocratização do Brasil. Esse é um dos momentos de maior fragilidade da Corte. A saída de Toffoli, ela ocorre após atritos entre o gabinete do ministro e também a Polícia Federal ao longo de toda essa investigação. Também houve repercussão política depois que relatórios da corporação mencionavam autoridades em mensagens apreendidas durante a operação que apura o caso do Banco Master. A mudança na relatoria, ela repercutiu dentro e fora do Supremo. Nos bastidores, o presidente Lula, ele avaliou que a saída de Dias Toffoli ajudaria a reduzir o desgaste institucional e também preservar a imagem da corte diante das investigações que estão em andamento. Segundo aliados do presidente, Lula demonstrou ali incômodo com a forma como a Polícia Federal conduziu parte das apurações envolvendo o ministro. Na avaliação foi de que o tema ele deveria ter sido tratado de uma maneira muito mais institucional. E, apesar das críticas ao método, interlocutores afirmaram que o presidente Lula considerou adequada a decisão, então, de redistribuir essa relatoria. E também houveram diversos, principalmente, deputados mais à direita, deputados da oposição, também criticaram todo o andamento dessas investigações e também acabaram pelas redes sociais apoiando, então, essa mudança da relatoria. Jaqueto, volto com você aí no estúdio. Ok, Bruno, muito obrigado pelas informações e daqui a pouco você retorna com outra decisão importante do STF. Até já. E o número de passageiros nervosos em aviões aumentou bastante no Brasil, desde uma simples discussão até agressões. A Agência Nacional de Aviação Civil decidiu estudar medidas para frear as atitudes que não apenas causam incômodos, mas atrapalham as viagens.
O número de ocorrências envolvendo passageiros indisciplinados em aeroportos e a bordo de aeronaves aumentou 66% em 2025, na comparação com o ano anterior, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Ao longo do ano, foram contabilizados 1.764 episódios, reforçando uma tendência de crescimento já observada anteriormente. Em 2024, a entidade já havia registrado avanço de 22% em relação a 2023, ano que teve média de quase 3 incidentes por dia. As situações variam desde descumprimento de regras básicas, como deixar de usar o cinto de segurança, até casos mais graves, incluindo agressões físicas e tentativas de fumar durante o voo. Os episódios considerados mais sérios chamaram ainda mais atenção. Cresceram cerca de 30%, passando de 222 registros em 2024 para 288 no ano passado. Diante do cenário, a Agência Nacional de Aviação Civil estuda endurecer as punições por meio da criação de uma lista de proibição de voo, mecanismo semelhante ao já adotado nos Estados Unidos e na Europa. A proposta prevê medidas como recusa de embarque por período determinado e até responsabilização criminal em casos mais graves. O texto ainda depende de aprovação da diretoria colegiada da agência para entrar em vigor. Um laudo técnico apontado pela Polícia Civil mostrou que a quantidade de cloro utilizado na piscina onde a aluna passou mal e morreu era recomendada para uma semana. A polícia agora investiga outros 6 casos de intoxicação na mesma academia, depois que alunos utilizaram a piscina. Juliana Faustino Baceto morreu após passar mal em uma academia na zona leste de São Paulo. O delegado responsável por investigar as causas e responsabilidades pela morte da mulher após uma aula de natação na zona leste de São Paulo afirmou que a academia usava, em apenas um dia, a quantidade de cloro que deveria ser aplicada ao longo de uma semana em piscinas do mesmo porte. Além da aluna, a suspeita da Polícia Civil é de que mais 6 pessoas foram afetadas pelo alto nível de cloro, incluindo o marido da aluna. A polícia apurou se a manipulação inadequada do cloro, realizada por um manobrista sem a qualificação técnica, gerou a liberação de gases tóxicos. As câmeras de monitoramento da academia registraram uma fumaça branca saindo de um balde com a mistura usada na piscina instantes antes da aula. Outras imagens mostraram as vítimas pedindo ajuda. Em seu depoimento, o manobrista contou à polícia que limpava o espaço seguindo ordens de um dos sócios da academia enviadas pelo WhatsApp. O funcionário não foi responsabilizado pela polícia. A delegacia indiciou os 3 sócios da academia pelo crime de homicídio por dolo eventual, quando se assume o risco de matar, e pediu as prisões temporárias deles. De acordo com o delegado, houve uma tentativa de interferência na investigação. Os empresários atrasaram o depoimento do manobrista, que acumulava a função de fazer a manutenção da piscina ao enviar outro funcionário no lugar dele e também tentaram ocultar a existência de um segundo manobrista. Um dos sócios sugeriu para um funcionário sair de casa, porque a polícia estaria batendo na porta de todo mundo. Apesar disso, a Justiça de São Paulo negou o pedido de prisão temporária dos 3 sócios. A defesa deles declarou que os 3 estão colaborando com as investigações e que causou uma indignação o indiciamento deles sem a conclusão dos laudos da perícia. E a seguir, o STF julga a aposentadoria especial para vigilantes. E argentinos protestam contra mudanças na lei trabalhista que permitirá, entre outras coisas, jornadas de até 12 horas por dia. O Supremo Tribunal Federal está decidindo a concessão de aposentadoria especial aos profissionais vigilantes. A Corte julga recurso do INSS contra uma decisão de 2020 do Superior Tribunal de Justiça, que admitiu o tempo especial, desde que o vigilante comprove a exposição à atividade nociva com risco à integridade física. Vamos voltar a Brasília para conversar com o nosso repórter Bruno Tibério, que tem novas informações. Com você, Bruno. Pois é, Jaqueto. Olha, o Supremo ele já soma a maioria parcial contrária à concessão de aposentadoria especial para os profissionais vigilantes.
Até o momento, 4 ministros votaram então contra o reconhecimento automático do direito, enquanto outros 3 se posicionaram a favor então da categoria. O julgamento ele ocorre no plenário virtual e segue aberto então até o fim desta sexta-feira. O caso ele analisa um recurso do INSS contra a decisão do STJ, que em 2020 admitiu a contagem de tempo especial para vigilantes que comprovassem exposição permanente a risco à integridade física. Segundo a estimativa do Ministério da Previdência Social, uma eventual derrota pode gerar impacto de até 200 bilhões de reais ao longo de 35 anos nas contas públicas do Brasil. O relator, no caso, o Cássio Nunes, ele votou então para reconhecer o tempo especial e ele também destacou, que a atividade de vigilância ele mantém o trabalhador em estado constante de alerta e tensão emocional e que isso acaba gerando inclusive um risco direto à integridade física. O entendimento então foi acompanhado inclusive pelos ministros Flávio Dino e Carmen Lúcia. Alexandre de Moraes ele votou contrariamente, ele votou contra o relatório, defendeu que a aplicação ela é precedente da própria corte, que acabou negando inclusive a aposentadoria especial aos guardas municipais. E esse voto de Moraes ele foi então seguido pelos ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux e também Dias Toffoli. A Advocacia Geral da União sustenta que a Constituição ela prevê uma aposentadoria especial apenas em casos de exposição permanente a agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos à saúde, o que, segundo o órgão, ele não se aplicaria, então, nesse caso, aos vigilantes. A AGU ela também alertou para o risco de extensão do entendimento a outras profissões, como motoristas e também trabalhadores da construção civil. Então, caso o Supremo autorize esse benefício, vai ser necessário, então, comprovar pelo menos 25 anos de exposição ao risco para concessão da aposentadoria especial. Jaqueta, e a gente segue acompanhando aqui, eu volto com você. Ok, Bruno, obrigado pelas informações e uma boa noite para você. A Câmara dos Deputados passou a analisar um projeto de lei que institui o pagamento do 13º salário para todas as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. O argumento para justificar o projeto é que o abono é uma medida de justiça social para garantir um fim de ano mais digno às famílias vulneráveis. Pelo texto, o benefício será pago no mês de dezembro. O valor corresponderá a 1/12 da soma dos benefícios recebidos pela família durante o ano. A proposta altera a lei atual do Programa Social do Programa Bolsa Família para garantir o pagamento extra anual. O projeto será analisado pelas comissões de Previdência e Assistência Social, Constituição e Justiça e de Cidadania e pelo plenário. Para virar lei, o texto terá de ser aprovado pela Câmara e também pelo Senado. As vendas no varejo brasileiro fecharam o mês de dezembro em baixa de 0,4%. O resultado surpreendeu os economistas, depois de 2 meses seguidos de alta. No acumulado do ano, o comércio varejista subiu 1,6%, bem menor que os 4% registrados em 2024. Hoje foi dia de preparação para mais um feriado prolongado. No mercado financeiro, o que mais pesou foram as últimas notícias sobre o caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Como os próximos pregões serão apenas na quarta-feira que vem, os operadores fizeram compras e vendas sabendo que terão que esperar a reabertura das operações. O dólar subiu 0,57%. E terminou cotado em R$ 5,23. E a Bolsa de Valores caiu 0,69% para 186.464 pontos. Manifestantes entraram em confronto com a polícia em frente ao Congresso argentino. O Senado aprovou o projeto de reforma trabalhista do governo de Javier Milei com uma jornada de trabalho de 12 horas e o fim das horas extras remuneradas. Após mais de 13 horas de debate, os parlamentares votaram por 42-30 a favor da reforma trabalhista, que agora será encaminhada à Câmara dos Deputados para uma nova votação. A medida representou uma vitória para o governo do presidente Javier Milei, que argumentou que a mudança vai trazer novos investimentos e a criação de novos empregos formais. A reforma alterou o sistema de férias,
que agora passarão a ter um período prioritário entre abril e outubro. Fora desse intervalo, os trabalhadores dependerão de negociação com os chefes. A mudança permitiu a extensão da jornada de trabalho padrão de 8 para 12 horas. A reforma liberou o pagamento de salários em moeda estrangeira. As horas extras podem ser compensadas por folgas ou banco de horas, deixando de obrigar o pagamento adicional obrigatório em dinheiro. A indenização por demissão sem justa causa será equivalente a 1 mês de salário por ano trabalhado, sem a inclusão de bônus ou férias proporcionais. O trabalhador também fica impedido de ir na justiça, salvo em casos em que tenha sido vítima de crime. Caso o trabalhador sofra algum acidente ou precise se afastar por alguma enfermidade, ele vai receber apenas metade do salário base no período de 3 meses. O governo negou que o mecanismo pode representar uma transição para um modelo de capitalização previdenciária. Senadores da oposição argumentaram que o pacote ameaçou proteções trabalhistas consolidadas. E a população também não gostou. Policiais e manifestantes entraram em confronto na Argentina. As tensões começaram quando os agentes tentaram confiscar bandeiras de ativistas de esquerda. Depois, houve novo confronto perto da Praça do Congresso. Desde que Milei assumiu a presidência, em dezembro de 2023, a política de abertura econômica e a redução do Estado resultou na perda de cerca de 300 mil empregos formais, com impacto na construção civil, na indústria e nas economias regionais. Outra vitória do presidente Javier Milei foi a aprovação pela Câmara dos Deputados de uma proposta que reduz a idade de responsabilidade penal. O texto agora deve ser discutido no Senado. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou nesta quinta-feira uma iniciativa que reduz de 16 para 14 anos a idade de responsabilidade penal, um projeto impulsionado pelo presidente Javier Milei, que agora deverá ser discutido no Senado. Com 144 votos a favor e 100 contrários, o projeto de lei busca modificar o sistema penal juvenil do país, que data de 1980. Segundo os padrões internacionais, a idade mínima de responsabilidade penal é aquela em que um menor não pode ser considerado criminalmente responsável por seus atos e, portanto, não pode ir a julgamento. Os governistas realizaram uma intensa campanha midiática promovida pela senadora e ex-ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, sob o slogan "Crime de adulto, punição de adulto". Legisladores da oposição criticaram o fato de o governo ter promovido a tramitação do projeto com regime de urgência na comissão, onde a maioria dos especialistas, incluindo defensores dos direitos das crianças de várias províncias, se manifestou contra a reforma. Também questionaram os períodos de adequação das instalações carcerárias antes da entrada em vigor da legislação e o orçamento atribuído, que consideram baixo. A discussão do projeto ocorre em um momento de grande sensibilidade social por crimes cometidos por adolescentes, que tiveram forte repercussão midiática. Um levantamento do Banco Central dos Estados Unidos mostrou que os americanos pagaram mais de 90% da conta do tarifaço criado pelo presidente Donald Trump. O prejuízo foi tanto dos consumidores quanto das empresas. O estudo monitora o impacto do tarifaço do presidente americano Donald Trump, que desde abril do ano passado elevou as tarifas de importação dos Estados Unidos para diversos países e produtos. Os dados mostram que cerca de 94% dos custos das tarifas foram repassados a empresas e aos consumidores americanos entre janeiro e agosto do ano passado. A pesquisa mostra que as empresas que exportam para o território americano repassaram os valores para empresas estadunidenses. Isso provocou uma queda de quase 2% nas exportações para os Estados Unidos. Segundo o estudo do Federal Reserve, após o dia 2 de abril de 2025, o autoproclamado Dia da Libertação por Donald Trump, as tarifas foram elevadas de 2,6% para 13%. O levantamento mostra que mesmo após as isenções de alguns suprimentos, o ônus econômico caiu em grande parte sobre as empresas e consumidores norte-americanos. O estudo mostra também que as empresas americanas tiveram que rever as rotas para a busca de suprimentos após as tarifas. Essa atitude acabou beneficiando países como México e Vietnã,
Os pesquisadores analisaram dados mensais de comércio até novembro de 2025 e utilizaram uma abordagem estatística semelhante à aplicada às tarifas de 2018 e 2019. Especificamente, compararam variações de 12 meses nos preços de exportação estrangeiros com variações de 12 meses nas alíquotas tarifárias, controlando tendências mais amplas de preços em nível de produto e no cenário global, o que permitiu estimar o efeito direto das tarifas sobre os preços. E a seguir, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manda ao Irã o maior porta-aviões do mundo, do tamanho de 3 Maracanãs. E milhares de pessoas têm que abandonar suas casas no meio de tempestades que provocam muita destruição em Portugal. Os mais de 170 mil contratos de vale-refeição ou alimentação em vigor no Brasil terão que ser renegociados. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, milhões de pessoas terão de se adaptar às mudanças no mecanismo, que começaram a entrar em vigor. O governo federal anunciou mudanças nas regras do Vale Alimentação e do Vale Refeição, benefícios concedidos por meio do Programa de Alimentação do Trabalhador. As alterações impactam diretamente a forma de funcionamento dos cartões, a cobrança de taxas pelas operadoras e o prazo de pagamento aos estabelecimentos comerciais. Entre as principais medidas já em vigor está a limitação das tarifas cobradas dos restaurantes e mercados, com a fixação de um teto de 3,6%. O decreto também reduziu de 30 para 15 dias corridos o prazo máximo para que as operadoras repassem os valores aos estabelecimentos credenciados. Outra mudança relevante permite que os cartões de VA e VR sejam aceitos em qualquer maquininha, ampliando a interoperabilidade e a concorrência no setor. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, cerca de 170 mil contratos atualmente firmados entre empresas e fornecedoras de benefícios precisarão ser revisados para se adequar às novas regras. O governo afirma que o objetivo é reduzir custos, estimular a competitividade e ampliar a rede de aceitação dos cartões. Parte das mudanças, no entanto, será implementada de forma gradual, com prazos de transição que podem chegar a 360 dias. As alterações também provocaram movimentação no mercado. Pequenas e médias operadoras passaram a disputar espaço em um segmento que movimenta ao menos 150 bilhões de reais por ano. Ao mesmo tempo, empresas que oferecem os benefícios aos funcionários iniciaram renegociações contratuais diante do novo cenário regulatório. Os especialistas apontam que um dos principais impactos será o fim, na prática, dos descontos concedidos por grandes emissoras de cartões para manter ou conquistar contratos. Com a limitação das taxas, essa estratégia tende a perder rentabilidade, o que pode redefinir a dinâmica de preços e concorrência no setor de benefícios corporativos. Um tornado atingiu a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira. A passagem do fenômeno destelhou casas e derrubou árvores. Segundo a Defesa Civil do Estado, as rajadas de vento ultrapassaram 75 km por hora. A cidade de Pelotas, que fica a 260 quilômetros da capital Porto Alegre, estava sob alerta laranja desde o início do dia de hoje. O Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas de início tratou o fenômeno como uma nuvem funil, mas a Defesa Civil Estadual confirmou que se tratava de um tornado de curta duração. A Anvisa publicou os novos modelos de receituários de medicamentos controlados. A impressão também poderá ser feita por profissionais de saúde autorizados, como médicos, dentistas, veterinários e nutricionistas. Aprovada no fim do ano passado, a Anvisa anunciou que já está valendo que todos os receituários para a prescrição de medicamentos controlados podem ser impressos em gráficas pelos próprios profissionais autorizados, além das instituições de saúde. Antes, algumas dessas receitas, como as de cor amarela, que exigem um controle mais rigoroso, eram impressos exclusivamente pela vigilância sanitária local e podiam ser emitidas com assinatura eletrônica, já que não existia um sistema nacional integrado de controle.
Agora, com a mudança, médicos e dentistas mudarão as formas como prescrevem esses medicamentos e como as farmácias validam as receitas. Na prática, cada receita passará a receber numeração única, vinculada ao profissional de saúde. Depois, quando o paciente ou o cliente da farmácia apresentar o documento, o profissional validará essa numeração para confirmar a autenticidade da prescrição e evitar reutilizações indevidas. O objetivo é aumentar a segurança, reduzir fraudes e melhorar o controle sanitário no país, além de facilitar o trabalho dos profissionais. A Anvisa determinou que as receitas que estarão dentro da nova regra são prescrições de substâncias terapêuticas, receitas de controles especiais, receitas sujeitas à retenção, como antibióticos e medicamentos suplementares e canetas emagrecedoras, além de notificações de receitas de talões da cor azul e amarela. Com a nova norma, a prescrição digital de medicamento controlado precisa ser emitida dentro da plataforma autorizada pela Anvisa e integrada ao Sistema Nacional de Controle e Receituários, o SNCR. Após o início da operação do sistema, as receitas controladas emitidas sem a numeração do SNCR ainda poderão ser aceitas por 30 dias. Após esse prazo, todas as receitas digitais deverão estar integradas ao sistema para ter validade. Mesmo com a nova determinação, as regras não valem para receituários físicos, que continuam sendo válidos normalmente. O maior surto de sarampo em 30 anos nos Estados Unidos levou as clínicas de saúde a atenderem os pacientes dentro dos carros. Os médicos temem que surtos como esses estejam se tornando um novo normal por conta da oposição contra as vacinas. Pelo menos 12 vezes ao dia, a equipe médica de um hospital no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, vai em direção ao estacionamento da clínica para verificar, dentro dos carros e minivans, crianças e seus pais com sinais de sarampo. Essa triagem ao ar livre foi criada em dezembro do ano passado, para lidar com o que rapidamente se tornou o maior surto de sarampo nos Estados Unidos em mais de 3 décadas. Os médicos preferiram isso para manter o vírus altamente contagioso fora das salas de espera da clínica, que estão lotadas de bebês e outras crianças pequenas. Muitas delas não vacinadas contra o sarampo, porque ainda são muito novas. Alimentada pela reação negativa à resposta à Covid-19 e pela desinformação nas redes sociais, os médicos temem que surtos como esses se transformem em um novo normal. O surto na Carolina do Sul chegou a quase 1.000 casos, dos quais cerca de 20 exigiram a hospitalização. O número de vacinas de todos os alunos do jardim de infância ao ensino médio ficou abaixo da taxa. De acordo com especialistas em saúde pública, as vacinas em dia poderiam impedir a propagação do sarampo. Em algumas escolas locais, as taxas de vacinação caíram para menos de 20%, longe dos 95% indicados pela Organização Mundial da Saúde. Durante surtos anteriores, o governo federal liderou a campanha para incentivar a vacinação em massa e coordenar os esforços entre outros estados para conter a propagação da doença. O protocolo de 2 doses da vacina contra sarampo, cachumba e rubéola continuou sendo recomendado em nível federal a partir dos 12 meses de idade, com uma segunda dose entre 4 e 6 anos. O sarampo está entre os vírus mais contagiosos conhecidos. Transmitido pela tosse, espirros e conversas, ele pode permanecer no ar por até 2 horas e se espalhar rapidamente por comunidades com baixa cobertura vacinal. O presidente Donald Trump continua ameaçando o Irã de novos ataques. Ele está enviando ao local o maior porta-aviões do mundo, que tem o tamanho de 3 estádios do Maracanã. Durante a semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez diversas ameaças de aumentar o contingente de militares no Oriente Médio, em meio à escalada das tensões com o Irã e também em caso das negociações com o governo do regime iraniano fracasse. Trump, inclusive, deixou claro que ou os países cheguem a um acordo ou os Estados Unidos irá fazer algo muito duro como da última vez, fazendo referência ao ataque em conjunto com Israel lançado contra instalações nucleares do Irã em junho do ano passado.
Na nova movimentação, o governo do país norte-americano decidiu enviar o maior porta-aviões do mundo para a região próxima ao país persa. Batizado de USS Gerald Ford, ele é o maior e mais moderno navio de guerra do mundo. Ele é acompanhado de destroyers, dezenas de jatos de combate, uma pista para pousos e decolagens que, somados, é do tamanho de 3 gramados do estádio do Maracanã. Além de ter também o submarino nuclear. A embarcação, que se prepara para zarpar para o Mediterrâneo, está no Mar do Caribe, perto da Venezuela. Ela foi utilizada para capturar o agora ex-presidente Nicolás Maduro nas operações de janeiro. O maior porta-aviões se juntará com outro, que está no Mar do Mediterrâneo desde o fim do mês passado e que está participando de diversos exercícios simulando ações de guerra. Inclusive, na semana passada, um caça americano que decolou da embarcação derrubou um drone iraniano de vigilância próximo ao porta-aviões no Mediterrâneo. Mesmo em meio às tensões, Estados Unidos e Irã estão discutindo o programa nuclear iraniano. Em 2018, Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear que havia sido assinado 3 anos antes entre o regime dos ayatolás e outras 6 potências, para que o programa nuclear do país persa se restringisse a fins pacíficos e retomou as sanções ao regime iraniano. Porém, desde que retornou ao poder em janeiro do ano passado, o republicano vem pressionando o Irã para que outro acordo seja feito. Durante a semana, os países vêm negociando e pessoas do governo republicano acreditam que em breve uma definição deverá ser concluída. A Rússia anunciou uma nova rodada de negociações com representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos, com o objetivo de encontrar uma solução para o conflito que já dura 4 anos. O problema é que, ao mesmo tempo em que voltou a falar em paz, Moscou retomou as ameaças de conquista de território. A negociação trilateral será realizada em Genebra na próxima semana, nos mesmos moldes das últimas rodadas diplomáticas realizadas em Abu Dhabi, com mediação dos Estados Unidos. Nessas ocasiões, as conversas não avançaram para um acordo, já que a Rússia e a Ucrânia seguem com divergências importantes, principalmente no sensível tema territorial. A Rússia pressiona para que a Ucrânia se retire da parte que ainda controla no leste da região de Donetsk. Já a Ucrânia rejeita uma retirada unilateral e busca garantias de segurança sólidas por parte do Ocidente para evitar que a Rússia retome a ofensiva após um eventual cessar-fogo. As negociações são mediadas pelos Estados Unidos, que desde o retorno do presidente Donald Trump adotaram uma postura de maior pressão, especialmente sobre Kiev, para tentar pôr fim ao conflito. Washington, que antes era um dos principais apoiadores da campanha militar ucraniana, chegou a ameaçar deixar os aliados do leste europeu à própria sorte. Donald Trump disse ainda que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, teria que ceder se quisesse um acordo de paz com a Rússia para encerrar a guerra no país. Enquanto isso, o presidente da França, Emmanuel Macron, adotou posição oposta de Trump sobre as negociações. O francês declarou que é essencial que a Ucrânia não ceda às exigências russas e que Moscou continuará representando um risco mesmo diante de um eventual acordo. Enquanto não há avanço no plano diplomático, a guerra continua provocando perdas humanas e danos à infraestrutura. E a seguir, novo feriado prolongado chega com um novo mecanismo criado pelo governo para dificultar a vida de ladrões de celulares nas ruas. E novos estudos provam que o contato com a musicalização desde criança contribui para a aprendizagem e a saúde mental. O celular virou o item número 1 na lista de preocupações de quem vai aproveitar o feriado prolongado. Mas em 2026, a tecnologia se tornou uma aliada extra. Bancos e o governo federal lançaram travas que congelam o aparelho em caso de roubo. No meio da multidão, o descuido de 1 segundo pode ser a oportunidade para o criminoso. Mas a tecnologia agora joga a favor também de quem se distrai. Algumas instituições financeiras atualizaram suas ferramentas de modo rua e modo protegido. Com elas, o usuário define limites de Pix baixíssimos e esconde investimentos sempre que estiver fora de casa. Outra novidade para 2026 é o uso de inteligência artificial nos sistemas operacionais,
que bloqueia a tela instantaneamente se detectar um movimento brusco típico de um roubo de aparelho. A dica mais simples e eficaz para esse ano é: decore 2 números, o seu CPF e a senha do portal de segurança do governo. Se o seu celular sumir, você não vai conseguir ter acesso ao e-mail. Então, tendo esses 2 números em mente ou anotados, você consegue bloquear tudo na hora, sem mesmo precisar chegar em casa. O criminoso quer rapidez. Se ele encontra um celular com bloqueio de aplicativos, limites de transação reduzidos e sem o e-mail de recuperação logado no aparelho, rapidamente ele desiste. O tempo que ele perde tentando invadir é o tempo que a vítima tem para usar o celular seguro do governo e bloquear tudo remotamente. Mas mesmo com todas essas novidades tecnológicas, o povo que sai às ruas ainda prefere não abrir mão do modo, digamos, mais tradicional de proteção. Sempre a gente tem que andar, né, com acessório para deixar protegido, de preferência, né, junto ao corpo, que garante mais a segurança, de preferência deixar em casa, mas a gente sabe que sempre tem que estar com o celular, banco, para uma possível emergência, mas é sempre bom estar sempre junto ao corpo para a gente certificar que está aqui, porque nessas multidões, deixar em bolso, na mão, não tem como. Leva um amigo para o sacrifício, que leva o celular para tirar as fotos, o resto não leva celular nenhum, não. As fortes chuvas que atingiram Portugal deixaram várias regiões alagadas e interditaram estradas. Segundo informações divulgadas pela imprensa portuguesa, mais de 3.000 pessoas tiveram que deixar as suas casas. O dique do rio Mondego rompeu e interrompeu a principal ligação entre a cidade medieval de Coimbra e Lisboa e Porto. O trânsito entre as regiões norte e sul de Coimbra foi interrompido. Portugal e Espanha enfrentam fortes chuvas desde o início de fevereiro. Grande parte do país lusitano está debaixo d'água. A tempestade Leonardo perdeu força após provocar mortes e milhares de desalojamentos na Península Ibérica. Uma mulher está desaparecida na Espanha. Algumas casas foram consideradas em risco, embora os moradores tenham optado por permanecer. Segundo os bombeiros locais, não houve danos estruturais graves, mas as residências foram invadidas por água e lama. Na zona residencial de Coimbra, moradores continuam a improvisar barreiras com sacos de areia, enquanto dezenas de garagens seguem inundadas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ruas transformadas em rios, carros submersos e moradores tentando salvar pertences sob chuva constante. O feriado chegou e, com isso, muitas pessoas já estão passando por um período bastante quente. Ainda no verão, a estação trouxe o calor intenso na região sul do país. Várias cidades marcaram temperaturas acima dos 30 graus. Além disso, algumas tiveram sensações térmicas que ultrapassaram os 50 graus. A capital mais quente foi justamente Porto Alegre, que teve uma média de quase 40 graus. Contudo, a previsão para os próximos dias de folgas prolongadas serão marcados por chuvas em todas as regiões do país, mas também por calor. O IMET detalhou que no Rio de Janeiro e São Paulo poderão ter chuvas isoladas na parte da tarde, mas o dia será de intenso calor. Em toda a região sul, a Defesa Civil alerta para ventos fortes, quedas de energia e até granizos. O Instituto alerta para que moradores da região sigam uma série de recomendações e se protejam. Uma tripulação internacional composta por 2 americanos, uma francesa e um russo partiu nesta sexta-feira para a Estação Espacial Internacional. Eles vão substituir um grupo que voltou mais cedo à Terra na primeira evacuação médica da história da estação. 6, 5, 4... A NASA lançou 4 astronautas rumo à Estação Espacial Internacional nesta sexta-feira, a mais recente equipe a partir em uma expedição de pesquisa para o Laboratório Orbital. A tripulação internacional Crew 12 da Agência Espacial Americana decolou por volta das 5h15 no horário local, a bordo de um foguete Falcon 9 da SpaceX de Cabo Canaveral, na Flórida. Os astronautas vão substituir uma tripulação que retornou da estação mais cedo devido a um problema médico com um de seus membros. O lançamento foi adiado em 2 dias devido a previsões meteorológicas adversas na costa leste dos Estados Unidos. A previsão é que os astronautas cheguem à ISS no sábado. A Crew 12 é composta pelos americanos Jessica Meir e Jack Hathaway, pela astronauta francesa Sophia Adenau e pelo cosmonauta russo Andrei Fediaev. A ISS é um laboratório científico do tamanho de um campo de futebol que orbita a 400 quilômetros da Terra.
A música vai muito além do entretenimento. Na infância, ela tem papel fundamental no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Especialistas apontam que o contato com a musicalização desde cedo contribui para a aprendizagem, a comunicação e até para a saúde mental. Estudos da área da educação e da neurociência realizados por universidades brasileiras e internacionais apontam que crianças expostas à musicalização nos primeiros anos de vida apresentam melhor desenvolvimento da linguagem, da memória e da atenção. A música ativa diferentes áreas do cérebro, estimulando a concentração, a coordenação motora e a expressão das emoções. Nesse contexto, a musicoterapia surge como uma ferramenta clínica utilizada de forma terapêutica para promover saúde, bem-estar e desenvolvimento. É realmente uma terapia, é uma musicoterapia, ela é voltada para a queixa-demanda de cada paciente, de cada criança. A criança está com problema na verbalização, não está conseguindo aumentar o seu quadro de verbalização, a gente entra com a musicoterapia, que é algo que a criança gosta, para ter esse aumento, né, nesse quadro de verbalização, para que some na queixa-demanda. A criança não está conseguindo escovar os dentes, não está conseguindo segurar um lápis na escola, uma caneta. A gente entra com a que ela gosta, que é a música, então tambor, bateria, e ela começa a segurar as baquetas aos poucos. A gente vai substituindo as baquetas por escova de dente, vai substituindo as baquetas por lápis, por caneta, por giz de cera, até o ponto da criança ter firmeza na mão, né? Não é uma fisioterapia, mas é algo que possa contribuir com o contexto de todos os profissionais, né? A gente entra em contato com todos e trabalha em conjunto, né? Para que a queixa-demanda desse paciente seja sanada ou solucionada da melhor maneira possível. Diferente da musicalização infantil, que tem caráter educativo e pedagógico, a musicoterapia é uma prática clínica realizada por profissional habilitado. A necessidade do atendimento pode ser identificada tanto por especialista quanto pelos pais, a partir da observação do comportamento, da comunicação e do desenvolvimento da criança. O hiperfoco dele aqui realmente é uma terapia. É uma terapia, a gente faz uma terapia. Então, partindo desse entendimento que o pai precisa ter, que não é uma aula de instrumento, não é uma musicalização, é uma musicoterapia. Então, quando vem a indicação, a gente ainda sofre muito isso, que os pais acham que a musicoterapia é sentar e tocar músicas aleatórias e brincar. Só que não, é realmente uma terapia. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde e de estudos na área da educação e neurociência, a música é uma ferramenta poderosa no desenvolvimento infantil, contribuindo para a aprendizagem, o equilíbrio emocional e a formação social das crianças. Ela influencia muito na vida da criança, né, na interação social, né, no desenvolvimento da habilidade, da agilidade, né, da coordenação psicomotora, motora, na convivência do dia a dia, né, no vínculo, né, no desenvolvimento humano e outras coisas mais. Especialistas reforçam que não é necessário talento ou dom para iniciar o contato com a música. O principal objetivo da musicalização infantil é promover experiências sonoras que estimulem o desenvolvimento global da criança, respeitando o tempo, as habilidades e as necessidades de cada uma. Que a música, ela é muito importante, né, na vida da pessoa, né? E principalmente também na religião também, né? A pessoa que toca, né? Porque a música, ela, como posso dizer, ela é como uma flecha. Ela atinge o coração das pessoas, principalmente como tem uma mensagem bonita, né? Que geralmente as músicas que eu uso aqui, a gente trabalha muito o que ela vem trazer de bom pra gente, né? No Instituto Fuse, uma instituição sem fins lucrativos, a música já faz parte da rotina dos alunos, contribuindo para o aprendizado, a socialização e o desenvolvimento emocional desde cedo. Eu gosto muito da música, das danças, é por isso que eu amo tocar instrumentos. Eu já tocava um instrumento no meu país. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.